Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que as reflexões da noite possam tocar-nos a alma, assim como tocou a mim. Não sei se tocou no sentido de ter me melhorado, mas pelo menos já despertou, né? Algo que precisamos aí de alguns ajustes. Alguns eu estou sendo bem generosa, né? Muitos ajustes. Mas é assim, amigos, nós somos o quê? Criaturas divinas, certo? Criados por Deus, com as nossas imperfeições, com as nossas virtudes. E todos nós temos um temperamento, certo? A gente ouve muito falar lá fora, né? Porque o pessoal lá fora, aqui, tudo gente finíssima, né? De temperamento como algo negativo. Não é? O temperamento ruim, temperamento difícil, né? O espírito de porco, etc, etc, coisas que a gente ouve. Mas não necessariamente é só isso, né? Essa mensagem que nós vamos ver hoje, ela vai falar muito do nosso autocontrole, porque sempre a gente está tentando controlar o temperamento alheio, né? Aquele que nos irrita, aquele que nos instiga, aquela imperfeição que nós temos. Mas aqui Emmanuel vai nos colocar, nos apontar no sentido de nos melhorar, de nos auxiliarmos a reconhecer em nós como que eu ajusto o meu próprio comportamento, né? O meu próprio temperamento, de acordo com as minhas vivências. Então, para nós iniciarmos, essa palestra ela foi baseada no livro Céu e Inferno, no livro Encontro Marcado, de Emmanuel e Chico Xavier, e no Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro, Encontro Marcado, eu sugiro a todos vocês que tenham ele na sua biblioteca. É simplesmente um encontro marcado. Todos os assuntos que ali existem, mensagens curtas de 1,5 páginas, vão nos tocar e vão ser úteis à nossa vida. Coisas triviais. Então, Emmanuel não está escrevendo algo difícil, como nós vamos ver hoje, requintado, com português arcaico, não. São mensagens simples que vão nos tocar a alma e vão nos auxiliar ao nosso dia a dia, como é que eu posso dizer? Os nossos melhoramentos internos, né? Nós usamos muito este livro, algumas mensagens, nos tratamentos voltados a casos espirituais graves, aonde, com essas mensagens simples, nós conseguimos, através do Evangelho de Jesus, quem sabe, despertar, né, mentalmente falando, para aquela situação dolorosa espiritual que a pessoa está vivendo, às vezes com alguns ajustes que todos nós podemos fazer na nossa vida. Então, para nós iniciarmos aqui, eu gostaria primeiro de perguntar o seguinte: o que vem à mente quando nós vimos um slide assim? Alguém quer me dizer? Tem alguma ideia? Pode falar, gente, aqui ninguém vai ser maltratado. Oi, o que foi? Por onde começar a limpar? Gostei dessa, não tinha pensado dessa. Quem sabe a próxima palestra. Por onde começar? A continuação, né? Quem mais? Estresse. Quem mais? Hã? Doidinha, ok. Assim, overwhelmed. Overwhelmed. Vocês estão percebendo que a gente só está vendo aqui, né? Mas o que tem a ver essas duas coisas? Essas duas imagens? Hã? Eu ouvi alguém falando. Tá quente, né? Batata quente, não. Tá quente, tá frio. Tá quase esquentando. Bom, segundo Emmanuel, nessa mensagem deste livro Encontro Marcado, a mensagem se chama Temperamentos, Autocontrole. Então, temperamentos em letras garrafais, e embaixo, autocontrole. E ele vai dizer assim para nós: nós somos tão cuidadosos em casa, com as coisas de casa. Todo mundo aqui tem, talvez, uma empresa que faz dedetização em casa, certo? Ou alguém gosta de viver no meio de inseto. Não é? Todo mundo quer uma casa limpa. Todo mundo quer um Lysol para tirar as bactérias, tirar isso, tirar aquilo, certo? Então, Emmanuel vai nos dizer que nós preocupamos tanto instalando alarme, protegendo a casa. Todo mundo faz isso, né? Mas ele coloca assim, que são raros
aqueles que tomam cuidado com o inimigo instalado dentro de si. E ele vai citar alguns, só para a gente começar. Tá? Canseira, nervosismo, angústia e preocupação. Isso só para citar alguns, né? Então, basicamente, nós queremos a tranquilidade doméstica das pessoas que nos cercam, da nossa família, a segurança, a limpeza. Todo mundo quer isso, né? Por outro lado, ele vai nos dizer que nós acumulamos aonde? Na nossa mente, nuvens de pensamentos obsessivos. Então, que horror! Então, está Emmanuel nos dizendo que eu limpo a minha casa física, material, e a minha casa mental está uma zona, para ser bem assim, bem caridosa. Então, ele está querendo nos dizer esse paradoxo, ou seja, as coisas materiais estão impecáveis, e como é que está a minha casa mental? Então, ele fala que são raras as pessoas que estão cuidando desta outra casa. Então, continuando. Nós precisamos pensar aqui também, quando a gente pensa na família, né, dessa questão de cuidar da casa. Não é só o nosso pensamento, que às vezes está meio tumultuado, que às vezes está meio até poluído, se a gente pode dizer. E quando eu falo poluído, eu não estou falando no sentido pejorativo, sexual, não é isso. Poluído de coisas que nós não conseguimos nem nós perceber, que trazem, sem querer, sem a gente perceber, processos graves espirituais para dentro do nosso lar. E nós não estamos com a menor vigilância. E isso se afeta também às nossas crianças. Desde cedo, nossos adolescentes, precisamos ensinar esses indivíduos que Deus colocou sobre a nossa custódia, para quê? Para que nós possamos ensiná-los a lidar com esses pensamentos sombrios que vêm, com lidar com a raiva, lidar com a frustração. Não é? Como é que a gente não alimenta isso? A gente tem que processar isso, é bem verdade, mas não alimentar esses leões que às vezes vivem dentro de nós. Né? Às vezes não, né? Para alguns é quase todo dia, mas é aqui, né? A limpeza da casa, se você fizer um dia no mês, aí você fala, dá para aguentar. Um dia no mês dá para aguentar, certo? Duas vezes, a cada 2 meses, uma vez, já fica mais sujo, certo? E vai indo, vai indo. Então, só para a gente tentar ilustrar aqui esse início, que ele vai nos dizer dessas 2 limpezas, né, das nossas casas. Aí ele continua falando um pouco da questão da irritação sistemática que nós, muitas vezes, vivemos. É aquela irritação que ela começa pouquinho, por uma coisa aqui, aí outro dia ela continua, aí outro dia ela continua, e por qualquer coisa nós nos pegamos irritados, tremendo, ansiosos, cansados, nervosos, certo? Então, ele vai dizer para nós aqui o seguinte, que a mente ela é fonte geradora da saúde e da doença. Mágoa, ressentimento, desespero, irritação nos dão crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que geram a processos patológicos. Então, toda aquela, que a gente pode dizer, o que está na nossa mente mental, que não está bom, pode sim nos levar a acarretar problemas de saúde. Porém, Emmanuel também vem nos lembrar o seguinte, que chega um ponto que este desequilíbrio alcança o nosso corpo físico, que é um corpo sensível. Acreditem ou não, gente. O nosso corpo ele é uma máquina perfeita, mas ele é sensível ao estímulo do espírito. Sensível como uma folha de papel, certo? Então, abrindo brechas à enfermidade. Neste caso, é preciso, sim, buscar o remédio. Nós precisamos da medicina convencional. Nós estamos estressados, nervosos, irritadiços, não dormimos, não é? Mas ele deixa bem claro o seguinte, que ainda assim é preciso que nós decidamos o autodomínio. Porém, para resumir, remédio nenhum, a gente não pode ir na farmácia esperando comprar um remédio, seja para ansiedade, seja para insônia, seja para irritação, seja calmante, seja o que for, esperando que aquilo vai nos dominar.
O que vai tratar é o quê? É o efeito de uma causa muito mais profunda. Então, ele está dizendo aqui, não tem nada contra a medicação que nós precisamos tomar, às vezes. Às vezes, a coisa chega numa proporção que nós precisamos da medicina. Mas é imperioso nós lembrarmos que a decisão de se autodominar vai vir de nós. Não vai ser o psicólogo, não vai ser o psiquiatra, não vai ser o médico, não vai ser o nosso vizinho, não vai ser a nossa família. Neste caso, quando nós temos essas coisas que eles chamam, né, dessas moléstias nervosas, ele vai continuar falando o seguinte: desapontados conosco pela nossa invigilância, recorremos a tranquilizantes diversos para atenuar a nossa impulsividade no quadro de moléstias nervosas, na desculpa de nos inocentar. O que ele quer dizer com isso? Então, eu me medico, o que é viável, o que é necessário, mas às vezes eu estou me medicando porque eu preciso tomar isso, eu preciso me tratar porque fulano está fazendo isso comigo. Ao invés de nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos aonde está essa impulsividade, aonde está esse comportamento irritadiço, o que é que está me levando a ter esse tipo de mentalidade, esse tipo de atitude. E aí, ele está também dizendo que aqui, nesta parte, principalmente das doenças nervosas, né, dessa coisa do nosso pensamento não está bom, é claro que nosso cérebro físico vai influenciar também, é óbvio que vai. Mas, de toda forma, nós precisamos ter esta questão em mente. Toda vez que nós estamos com um pensamento, com aquele comportamento, você fala, eu tenho que tomar uma maracujina. Maracujina é bom, né? Alguém que já tomou? Natural e tudo. A maracujina vai resolver aquela ansiedade amanhã para eu olhar para o meu chefe. Pode até resolver na hora da reunião. Então, eu tomei aquilo, deu uma passada, depois vem o quê? Vem de novo. Porque não foi ali onde está aquele buraco profundo, né? Aquela causa. Então, isso aqui é só para a gente dar uma introdução. Vai melhorar, viu, amigos? Isso aqui é só para a gente entender onde ele quer chegar. Joana de Ângeles vai nos dizer no livro Renovando Atitudes, o seguinte. Aliás, antes da gente ver o que ela vai nos dizer, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se isso aqui funcionar, por que nos descontrolamos? Eu também respondi quando eu li essa mensagem. Que pergunta é essa, né? Porque a gente não. Mas isso é uma resposta muito válida. É exatamente isso. É exatamente isso. Resumindo, nós nos descontrolamos porque não conseguimos ainda nos manter controlados. É redundante. Não, não é. Para nós parece redundante, mas para espíritos puros, isso já é página virada. Porque é uma constância este controle. Então, descontrolamos por quê? Porque não temos o controle ainda. Estamos sendo controlados. Nos deixamos ser controlados. Sim, porque entra na parte mental, né? Então, a partir do momento que eu me deixo influenciar, né, é o que a gente sempre comenta aqui, aquela pessoa ela tem o poder de me influenciar o tamanho que eu deixo ela me influenciar. Porque eu não posso controlar a boca da pessoa, o que a pessoa está pensando de mim, certo? O que ela vai falar, o desaforo que vai dizer, mas o quanto vai me afetar, eu tenho esse controle. Então, ao mesmo tempo que eu ouço uma coisa que eu sei que vai me deixar irritado, eu vou me descontrolar justamente por isso. Eu não sei como dosar esta influência na minha vida. Muito bom. Alguém tem mais? Além do, né, que a gente não sabe se controlar, alguém tem mais? A gente é egoísta também, no sentido de pensar que tudo tem que ser do jeito que a gente quer. E daí eu fico nervosa porque tinha que ser do jeito que eu quero. Soraya para a próxima palestra, certo? Por favor. Vamos chegar lá. É isso mesmo. Mas olha o que Joana de Ângeles vai dizer. Vocês estão preparados o que ela vai dizer? Porque é Joana de Ângeles, gente. Por favor. Vamos lá. Ela vai começar assim. Desculpa, vamos voltar. Não, esse aqui é outro. É porque a nossa fase, às vezes, é mais primitiva que racional. Não estou falando nós aqui, estou falando no sentido geral, tá? Às vezes, temos remanescências de comportamentos arbitrários de outras existências que não foram domados. É uma outra situação. Então, aquela pessoa que parece um troglodita,
Às vezes não é uma pessoa má, é um comportamento que não conseguiu domar. A pessoa sai gritando, acorda gritando, fala gritando. Não necessariamente é uma pessoa ruim, ela não tem ainda compostura. E acaba afetando todo um grupo de pessoas, não é? Outra coisa que ela vai dizer é que pessoas que vivenciam instintos agressivos, se nós vivemos num ambiente conturbado, num ambiente descontrolado, isso também nos influencia demais. Aí foi que a nossa amiga citou. E nós também utilizamos o orgulho como mecanismo de defesa, que é o que Allan Kardec vai explicar no próximo slide. Prepotência, nós reagimos a acontecimentos no sentido de que como ele foi fazer isso comigo? Como ela foi capaz de dizer uma coisa assim? Você sabe com quem você está falando? Aí começa a rodar a baiana, né? Quem aqui nunca rodou a baiana, gente? Aliás, eu não vou perguntar quem. Foi só eu que já rodei a baiana? Todo mundo, uma vez na vida, não é possível. Não deu um passo em falso ali, não rodou de uma certa forma. Talvez não rodou tudo, 360 graus, mas um pouquinho a gente sempre roda. E aqueles que não rodaram, definitivamente falando, provavelmente engoliram a baiana dentro de si. Porque nós temos essa dificuldade ainda. Não estamos 100% no controle do nosso temperamento, né? Então, ou extravasa ou engole. Mas aí ela continua aqui. Impulsos agressivos e conflitos, ao invés de raciocinar e, logicamente, pensar naquela situação. Então, é basicamente isso. Se a gente pudesse ver, muito dos nossos descontroles é isso. Eu tenho uma situação, eu não reflito sobre ela, eu já quero responder ali na hora, o sangue já sobe, e aí nós nos descontrolamos. Agora, vocês estão preparados para o próximo slide? Tem certeza? O senhor está, né? Essa calma em pessoa já passou, né, seu Alves? O senhor já está num outro plano, mas olha só. Num outro plano da calma, né, do controle. Allan Kardec vai nos dizer... Allan Kardec não, né? Isso é a Instrução dos Espíritos, no capítulo sobre a cólera, que está no capítulo Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Ele vai nos dizer que o orgulho, que alguém, né, mencionou, orgulho, egoísmo, né, que a nossa amiga mencionou, que vos leva a julgar mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar, ao contrário, acima de vossos irmãos, seja em espírito, seja na posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Poderíamos ficar sem essa, né? Porque, gente, quando a gente lê isso daqui e nós pensamos as nossas situações do dia a dia, né? É difícil a gente se encaixar num negócio desse. Você fala, imagina, não é nada disso. Primeira vez que eu li, eu falei, não, nada disso. Que história. Mas, olha, pode ser que nós não nos encaixamos em todos os aspectos naquela determinada situação. Mas o orgulho, ou seja, não me leva a julgar mais do que eu sou. Quem que ele pensa que é para falar assim comigo? Dá um exemplo de frase, tá, gente? Só um exemplo. Como é que o fulano tem a audácia de fazer isso na minha frente? Por aí a gente já... Eu não levo desaforo para casa. Ele não é ninguém para me pôr para baixo. E por aí vai. Vocês conseguem ver, né, que eu já rodei a baiana muitas vezes aqui, né? Então, eu já tenho essas pontas na língua, essas frases. É uma beleza. Quem você pensa que é? Então, quem você pensa que é? Eu estou aqui, o outro está aqui. Certo? Aí está lá, né? E seja na posição social, seja em empresa, seja onde for. Ou vantagem pessoal. Como é que eu vou ficar sem nada e você vai ficar com tudo? E aí entra, né, no nosso egoísmo, aí vai entrando no que a nossa amiga falou. E isso que nos irrita e nos fere, de alguma forma. E aí a gente faz o quê? Entra na cólera. Então, se nós nos encaixamos numa coisa ou em outra, em algum lugar, naquele momento em que nós pisamos, descemos do salto, para ser mais, né, resumida, alguma coisa desse parágrafo aconteceu.
naquele momento em que eu desci do salto, naquele momento que eu fui na escola do meu filho e gritei com todo mundo, eu estou, de alguma forma, me colocando o meu filho em cima das outras crianças, porque e as outras crianças, como é que fica? E por que que eu, pai, tenho que ser diferente? Por que não convocar uma reunião de pais, de todos os pais, lutar por aquele direito, por aquele benefício? Por que que tem que ser eu o maior? Né? Então, quando a gente pensa isso, vai começar... Não é que a gente não vai se alterar, a gente vai se alterar. Mas, quando isso acontecer, a gente precisa refletir aqui, aonde que é que eu me encaixo? Será que foi uma indignação legítima? Porque Emmanuel vai nos dizer, a gente tem que se indignar, gente. Senão é viver no mundo, tudo bem, isso aconteceu, que delícia. A indignação, ela é parte do ser humano, ela é parte da nossa conduta. Mas quando a gente entra num processo de indignação, eu preciso saber em qual aspecto se eu me encaixo em algum deles. Se é uma indignação legítima, porque às vezes é, ou se eu estou apenas nesses processos, posição social, ser mais do que o outro, não é? Ou eu não quero me comparar a ninguém. No fundo, não é? Se uma pessoa às vezes sabe um pouco mais que a gente, nós não queremos nos comparar àquela pessoa, nós precisamos estar acima. Né? Muitas vezes acontece isso em empresas. A ideia foi minha, mas alguém deu uma ideia melhor. Aí eu volto a dizer que eu sempre acho que vai ser toda palestra eu vou falar isso. Gente, o que é melhor? Ter razão ou fazer a coisa funcionar? Muitos dos nossos descontroles faz o quê? Que a gente elimina isso. Né? O ter razão, né? Que o Jonathan está falando. Razão e lógica não é querer ter razão, é nós raciocinarmos para aquela situação. Né? Então, próximo slide, vocês estão prontos? Ok. Próximo slide. Isso não vou nem perguntar o que a gente acha disso aqui. Não vamos perguntar, não, tá? Joana de Ângeles vai nos lembrar que a irritabilidade é o espinho cravado na nossa emoção, que deve ser retirado. Um espinho dói, né, gente? Ou não dói? Tem que tirar. Como é que a gente tira? Tem que tirar. O que ela está dizendo aqui não é para a gente... então não vou mais viver irritado. Não, vai sim. A irritação ela é parte da nossa vida. O que Emmanuel está querendo nos trazer, e Joana de Ângeles, é o autodomínio. Como é que eu sei quando eu estou irritado? Como é que eu controlo isso? Como é que eu lido com as consequências da minha irritação? É isso, porque não tem como, no nosso patamar evolutivo, nós não nos irritarmos mais. Então, aqui, o intuito não é a gente eliminar essas emoções da nossa vida. Cansaço, cólera, irritação, nervosismo, não é isso. É saber lidar com isso, certo? Eu achei muito interessante essa parte na Revista Espírita, que Allan Kardec está falando sobre a contradição das linguagens dos espíritos. Mas espíritos todos nós somos, certo? Encarnados ou não. Então, olha o que é interessante. A irritação, a violência, a aspereza, a dureza de linguagem, mesmo que seja para dizer coisas boas, jamais denota um sinal de verdadeira superioridade. E aquela pessoa que está lá fora, né? Que fala, eu sou honesto, o meu negócio é dizer a verdade. Custe o que custar. Você percebe? Então, a gente pega uma água bem quente, joga numa planta, para ver o que acontece. Verdade, a água está quente. Então, aqui tem gente que usa deste artifício, né, da irritação. Eu vou lá, eu quebro tudo mesmo, eu vou rodar baiano, não quero saber, não levo desaforo para casa, porque eu sou honesto. Para o quê? Lidar com isso. Porém, não é um sinal de superioridade. Embora nós, às vezes, achamos que estamos fazendo melhor. Que estamos indo lá, quebrando barraco, porque é meu direito, que isso e aquilo. Quando, na verdade, tem pessoas sorrindo aqui, né? Que bom que não sou só eu. Quando, na verdade, nós precisamos lembrar que existem outras formas de se resolver aquela situação. Que nem sempre uma pessoa que chega lá, desbocada, acabando, eu vou lá, deixa que eu resolvo. Fulano é o da família que resolve tudo no grito, com ele ninguém pode. Cuidado com esse tipo de pessoa. Tomara que não sejamos nós. Porque é, no mínimo, uma arrogância e um sinal de inferioridade. E não de superioridade quem resolve tudo. Resolve tudo a poder da força. Não é? Então, a gente... Aqui, o Joana de Ângeles também tem um lembrete seguinte, que o homem colérico sempre encontrará um motivo para se irritar. Sempre tem uma coisa, gente, aquela pessoa que tem esse perfil
descontrolado, sempre vai ter uma reclamação, sempre vai ter uma lamentação, sempre vai ter algo que irrita, sempre vai ter alguém pisando no meu sapato, sempre vai ter alguém me agulhando. É uma coisa crônica. Do mesmo modo que ela diz que uma pessoa dócil sempre tem motivo para ser dócil. Então, é uma questão de dois polos extremos que a gente vive. Ou nós estamos extremamente irritadiços, ou nós estamos o quê? Extremamente amáveis, que não estamos ainda. Não é? Agora, os mentores, Joana de Lange, esse pessoal todos, eles se irritam, gente? Claro. O que vocês acham? Que tipo de irritação será que eles têm? Talvez seja mais por uma linha de indignação, vocês não acham? Porque a irritação não é para ferir, não é para maltratar, não é para instigar. É uma indignação. É uma indignação. Por quê? Cristo se indignou. Mas ele não usou da sua indignação para maltratar outros. Ele se indignou porque estavam vendendo as coisas sagradas. Mas ele não se indignou, não maltratou, não escorraçou os outros que ali estavam. E aí é o ponto que a gente tem que chegar. Então, é natural do ser humano esse temperamento, que às vezes a coisa fica difícil. Nós vamos, às vezes, falar uma coisa atravessada, vamos sair do nosso sério, mas vamos refletir sobre isso. Né? O sinal de superioridade na nossa vida. A pessoa irritável, segundo Joana de Ângeles, não necessita de motivo para o mau humor. Gera com facilidade. Por quê? Porque existem sentimentos amargurados e agressivos. Então, a pessoa que se irrita muito fácil, existe algo dentro dela que não está bom. Existe um sentimento de amargura, de agressividade, mesmo que seja até que a pessoa não perceba. Existe algo ali que não está bom. Aquele nosso chefe, aquele nosso funcionário, que está sempre de cara amarrada, sempre escorraçando os outros, existe uma doença ali atrás, espiritualmente falando, não é? Alguém aqui se identifica com isso, gente? Porque, se não se identificarem, eu não sei, viu? Mas, olha, esse tipo aqui de irritação, ela é a mais comum. Nem sempre a gente vai lá gritar, espernear, né? Como eu falei aqui, rodar a baiana, mas às vezes a gente faz o quê? Uma irritação silenciosa. E aquilo vai o quê? Vai descendo. Quando fica aquele bolo na garganta, alguém nunca sentiu isso? Não? Vocês não sentiram isso? Então, fica aquele negócio, dá até aquele aperto, né? Aí, de repente, gera um infarto aqui, outro ali, né? E por aí vai. Mas essa irritação ela é muito comum. A pessoa ela é irritadiça, com uma cara amarrada, às vezes ela está até sorrindo, pretendendo que não está irritada. Então, é para nós procurarmos nos estudar. Nem sempre. Às vezes eu sou uma pessoa que eu não grito, que não é verdade, mas às vezes eu sou uma pessoa que eu não grito. Né? Estou gritando aqui já, né? Aliás, tive um episódio terrível, 2 semanas atrás. A palestra foi para mim. Abri lá, pum. É isso mesmo. Então, nem sempre nós estamos gritando, mas nós estamos gritando por dentro. Vocês estão vendo aqui? Aí entra no negócio da nossa casa de novo. O pensamento está jogando faísca de irritação, de mágoa, de nervosismo, disso e daquilo, de ansiedade, vai contaminando aquele ambiente familiar. E, às vezes, é silencioso esse nosso temperamento, né? Para a gente não sair daqui e falar, essa palestra não é para mim, não. Sou uma pessoa calma, não grito. É para todos nós, tá? Emmanuel vai nos dizer assim, que sempre que a irritação nos visita, guardemos em silêncio, porque a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da ira é igual ao raio fulminante que não sabemos onde vai cair. Nós não sabemos onde vai cair a nossa palavra. Nós temos o controle, o domínio das palavras que não foram o quê? Pronunciadas. Isso nós temos. Que é aquela coisa, né? Deixa eu dar uma acalmada antes de eu ir lá esbaforar e falar isso e aquilo, para depois eu não me arrepender das palavras que eu já pronunciei. E, às vezes, vai sair uma ou outra, mas aquele momento que a gente toma, né, aqueles instantes, vai dar uma diferença. Naquela ira, pelo menos naquela vibração terrível, né, que é um raio, que o Mano fala, é um raio, gente. Aquele chefe que chega gritando, mal-humorado, aquilo afeta todo mundo de forma negativa, não é? E acaba nos afetando de muito profundamente, às vezes. Estão prontos para este? Esse daqui também é no mesmo capítulo do livro
evangelho, que também está no item 9 e 10 sobre a cólera. Ele vai continuar, o mesmo espírito, tá? Não se identificou esse espírito. Ainda bem, né? Mas o outro se identificou, aguardem. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Gente, a hora que eu li isso daqui, eu falei, o que é isso que eles estão falando? Demência passageira. Que coisa das cavernas, imagina, né? Perdeu o sangue frio e a razão. Aí, bom, tudo bem, esse é o primeiro parágrafo. Depois, o próximo parágrafo, eles vão explicar o que isso significa. Ele vai dizer assim, se nós pudéssemos, se o homem pudesse, nesse momento que a gente joga tudo para cima, quebra as coisas, grita com o outro, faz isso e aquilo, pudéssemos nos observar, imagina uma câmera gravando, olha só, gente, que doído isso. Teria medo de si próprio, no mínimo, ou bem ridículo se acharia. E é por isso que eles estão falando acesso de demência passageira. Graças a Deus. Pelo menos agora é, né? Então, isso eu pensei comigo, é uma boa tática. Na hora que eu vou rodar a baiana, eu começo a pensar se alguém está me gravando, como é que eu ia me ver naquela situação. Ajuda. Nem que seja pela vergonha. Já ajuda, né? Do ridículo. Aí ele continua, para compensar mais. Imagine que impressão produziria nos outros. Imagina a cena, né? Quando não fosse pelo respeito que deve por si mesmo, pelo menos poderia se ponderar na cólera por não afetar a sua saúde, reconhecendo que ele seria a própria vítima de si mesmo. Então, vocês imaginam a câmera gravando? Porque, gente, acreditem ou não, os nossos acessos de cólera, essa demência passageira, estão gravados em algum lugar do plano espiritual, certo? Uns vão ser apagados com tanta coisa boa que a gente fez, outros mais graves vão ficar. E nós vamos poder ver isso novamente. E vamos falar, nossa, como eu poderia ter agido diferente? Então, aí ele continua, mas não é o orgulho ferido que faz repelir as observações justas e rejeitar os mais sábios conselhos? Quem você pensa que é para me dizer isso? O que você acha que está falando? Que não sei o que, não sei o que. Às vezes é coisa pouca, nós já estamos com esse palavreado, né? Por pouca coisa. Olha só, não fica bom, né? Ainda, mas vai aliviar. Até a impaciência causada por contrariedades em geral pueris decorre da importância atribuída à personalidade perante a quais julgas que todos devem se curvar. Então, peraí, aquela coisinha do trânsito que eu trabalho, eu chego, tenho que chegar 9 horas do trabalho, mas eu saio de casa às 8h15 e é meia hora da minha casa o trabalho, o que acontece? O trânsito tem que se curvar ao meu dispor. Mas eu não posso me curvar a acordar às 7 e sair de casa mais cedo. E aí eu estou o quê no volante? Buzinando, apertando, xingando, e aquilo vai o quê? Tomando uma proporção, atribuindo a minha personalidade. O trânsito tem que fluir para que eu possa chegar no meu trabalho. Ponto. Todo mundo tem que se afastar para eu poder cortar e entrar dentro do meu trabalho. Um exemplo simples, tá? A gente pode usar isso para outras coisas, mas é bem por aí. Aí, estou até sem respirar, gente. Até faltou ar aqui, porque é tanta coisa. Mas olha a parte boa. É verdade, né? Alguém falou, não é verdade, aí que bom. Estamos juntos. Tem muita gente boa. Olha só, ele vai continuar aqui. A parte boa é a seguinte, para dar um consolo, tá? Esse mesmo espírito que já, né? Ele vai dar um consolo, né? A cólera não exclui qualidades. Então, seja o que a gente tem de bom, não vai por água abaixo num ataque de fúria. Não vai, gente. Mas impede a gente de fazer o bem. Você percebe? Então,
Nem sempre aquela pessoa explosiva, aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa irritada é uma pessoa má. Nem sempre aquele chefe que é totalmente desequilibrado, descontrolado, é uma pessoa má. Mas é uma pessoa que está com um sentimento agressivo, doente, irritadiço. E o bom disso é que as nossas rodadas de Baiana não vai eliminar a coisa boa que a gente já fez. Mas o que a gente faz com isso? Antes de fazer mais dano, não é? Vai ter uma fórmula mais para frente. Aí, o próximo item dessa mensagem é de Hahnemann, que é o pai da homeopatia. Esse se identificou, teve a coragem de nos dizer. Ele fala assim: segundo a ideia falsa de que não é possível reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado a se esforçar para corrigir os seus defeitos. Falando que tem o quê? Que precisa de muita perseverança para alcançar. Então, a gente usa de desculpa. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, que a minha família é assim, Deus me criou assim, para não reconhecer em mim aonde eu preciso melhorar. E a Hahnemann já vem dizendo para nós. E é assim que o indivíduo, com a propensão de se encolerizar, quase sempre se desculpa pelo seu temperamento. Ao invés de assumir a responsabilidade, culpa o seu organismo a Deus das suas próprias faltas. Ah, então é aquela velha frase: eu não aguentei, o sangue subiu. Certo? Ou ninguém falou aqui que o sangue sobe, né, gente? O sangue sobe, o coração bate mais rápido, começa a tremer, fica frio, né? Mas olha só, Hahnemann falando para nós: o corpo não dá cólera daquele que não tem. Não dá o quê? Não dá cólera àquele que não tem cólera. O corpo não dá a cólera àquele que não tem a cólera. Ansiedade, a irritação, nada. Então, o corpo não vai falar, vai lá, irrita aí. Não, existe um impulso, que nós vamos ver mais para frente de onde que vem isso. Tá? Aí ele vai falar, o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Porque aquele que quer pode se corrigir. Ponto. Aí acabou a mensagem. Desse modo, não existiria a lei do progresso. Aí ele acaba com a gente. Acaba, assim, no sentido de, hey, acorda, certo? Nós temos o controle desse descontrole que a nossa amiga falou. Nós temos como controlar isso. Então, eu fico aqui pensando, quando eu estava lendo isso, eu falei, gente, mas não é mesmo que a gente, às vezes, culpa isso, né? Aquela situação, porque fulano falou isso, eu não aguentei. É ele que me fez isso. Me subiu um negócio, eu não consegui, ficou uma batata na minha boca, eu tive que falar. Não fica uma batata, uma coisa aqui? Não fica, gente, ou não? Por favor, não faz sentir mal. Fica um negócio aqui que vai subindo, vai subindo. Você não acha que as pessoas ficam acessando inconscientemente as coisas do passado, vivências e Também, ambientes e resgatam também. e trazem à tona porque isso usa a inteligência emocional nas situações Exato. e fica com aquilo... Muitas vezes isso. Porque não vê o futuro, só pensa no... Pensa no que aconteceu ou nem agora vê também, né? Porque está lá no passado. Então é aquela velha história. Eu estou em casa, adorei esse exemplo seu, que me lembrou que eu ia falar uma outra coisa. Estou em casa, casada há 20 anos, aí eu não sei o que aconteceu lá naquela briga, mas então lembra que em 1999... que você fez. Aí vem aquela briga, aquela irritação do nada, traz aquele negócio, aí vem aquela enxurrada de coisa para resolver, que não tem nada a ver com aquilo, quando teria mal resolvido, que teria que ter feito isso há 20 anos atrás. Aí, quando você acha que processou, não processou, aí usa aquela situação para trazer mais desavença para aquela condição, né, atual. Então, também, às vezes, é isso, não é só as coisas do presente. A gente busca ali. Vai lá, eu gosto muito de dizer que vai ouvir a música que lembra do falecido. Para quê, gente? Para que isso? Fala para mim. Vai ouvir a música que lembra não sei o quê. Gente, tem tanta música lá. Aí entra na fossa, aí se irrita e fica aí, olha, para a gente descontrair. É ou não é? A gente volta a uma energia que não precisa mais, se irrita, se altera, se fica ansioso. E aí acaba o quê? Dando com os bois na água, né? Na irritação, na ansiedade, seja onde for.
Porque, assim, gente, essa palestra não é específica a uma emoção, tá? É no geral. Depois a gente tem a série Atitudes, a gente aguardem cenas dos próximos capítulos. A gente foca na cólera porque é o que está mais gritante, né? Mas tem outras coisas que a gente pode abordar depois. A Lívia depois vem e aborda outras coisas aí. Então, vamos lá. Que eu não tenho coragem, né? Vamos lá. Estão prontos para essa? Gente, o Céu e o Inferno, sinceramente, se existisse só esse livro, já estaria ótimo. Porque é um livro onde você e eu podemos saber onde nós estamos na evolução. Quer saber como é que está a nossa evolução, como é que a gente vai chegar do outro lado, é só abrir o Céu e o Inferno. Tem a parte que fala das penas eternas, aquela coisa toda, explicando a justiça divina na nossa vida. E mais para o final do livro, tem depoimentos de diferentes tipos de espírito. Espírito egoísta, espírito da luxúria, espírito bom, espírito isso, espírito aquilo. A gente vai se encaixar em algum deles. Porque não foi à toa que Allan Kardec colocou eles lá. Então, a gente vai conseguir saber aonde eu estou no meu patamar evolutivo. O Céu e o Inferno não é um livro assustador, gente. É um livro libertador. É um livro libertador das nossas consciências. Mas não é chato. Gente, é um livro magnífico. Nós precisamos ler. Precisamos ler o Céu e o Inferno. Não leu nada ainda? Pelo menos leia o Céu e o Inferno. Lê o Livro dos Espíritos, lê o Céu e o Inferno. Porque é libertador. E a gente vai ver aqui, nesse capítulo, você fala, ai, nossa, penas da vida futura. Está explicando para nós que não existe condenação eterna. Que a gente precisa saber de onde que vem essas coisas que a gente faz errado. Eu não vou ser punido por isso. Eu tenho como auxiliar para não fazer mais ou para refazer diferente. Então, está vindo o quê? Nos consolar. Não é uma punição. Embora o nome, né, parece que é uma punição, mas não é. Então, vamos ver aqui. Na parte das tendências viciosas, Allan Kardec vai nos explicar que essas tendências que nós temos são mais do espírito do que a moral. Mais do que a moral, do que o físico, desculpem. E são muito, assim, independentes do nosso organismo. Então, ele já vai começar o parágrafo desse jeito. Só para a gente resumir, tá? O espírito é quem dá à carne, ou seja, ao nosso corpo físico, as qualidades correspondentes ao seu instinto, assim como o artista imprime à obra material o produto do seu gênio, da sua intelectualidade. Então, quem é que está fazendo aquele sangue ferver, gente? Vou repetir. Nós mesmos quem, né? Vamos ver, porque às vezes não está claro. Nós mesmos quem? Vamos continuar, nós vamos chegar lá. Mas ele vai usar o consolo, olha só. Os órgãos cerebrais, nosso cérebro, a irritação, os neurônios, aquela coisa toda, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito. Quem é que faz o cérebro se desenvolver? Não é a medicina, é o espírito que vai mandar o comando de alguma forma, certo? Aí está lá. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, então reage sobre outras partes do organismo. Por que só a cabeça? Pode ser o coração, pode ser o sangue que vai subir. Aí ele vai explicar. Existem, sim, as modificações da qualidade do sangue, da bilis no nosso organismo e de todos os outros fluidos que você pode imaginar, enzimáticos, tudo que vai afetar as nossas glândulas hormonais, tudo. Então, ou seja, o espírito tem esse poder de afetar tudo isso. Aí ele continua. Então, é por consequência deste princípio que as disposições morais do espírito modificam as qualidades do sangue, dando maior atividade ou provocando uma secreção abundante da bilis e de outros fluidos. Então, gente, o sangue ferve porque o espírito manda o comando para o sangue ferver. Vocês percebem? No sangue ferve no sentido de dizer o quê? Ai, eu que não aguentei, o meu corpo não aguentou. Eu fiquei tão nervosa, eu fico tremendo, aí eu tenho que fazer as coisas. Não, existia um comando atrás daquela reação química, física que nós sentimos. Precisamos ter esse controle. Porque aí ele dá um exemplo interessante. Uma pessoa que chora facilmente, vamos supor. A pessoa chora muito por quê? Porque ela tem muita lágrima? Não, isso é Allan Kardec falando, não sou eu, tá, gente?
A pessoa não chora porque tem muita lágrima. Ela chora porque em algum momento alguma emoção foi dispensada e afetou o processo das lágrimas caírem. Porque se fosse assim, quem não tem lágrima, menos lágrima, mais lágrima, não ia chorar, certo? Então ele coloca assim mesmo. É a sensibilidade do espírito que provoca a abundância das lágrimas. Então a gente pode ver o quê? Então não é aquela situação na minha casa tenebrosa que está fazendo com que eu esquente o sangue, que eu tenha um infarto, que eu tenha isso, que eu tenha aquilo. Mas a forma que o meu espírito está encarando aquela situação, que vai, claro, desencadear no meu corpo físico, de alguma forma ou de outra, ou na minha questão psicológica. Porque se não vai de um jeito, amigos, vai de outro. Não há como uma pessoa que entra num processo de cólera, de irritação sistêmica, como Emmanuel diz, que não esteja se afetando fisicamente, psicologicamente, quando não entrando num processo obsessivo. Porque aí vem o quê? Outros espíritos interessados nesta mesma sintonia ou comparsas nossos do passado, nos instigando a reagir cada vez mais, a reagir cada vez mais. E aí a coisa toma uma proporção que a gente não consegue controlar, não é? Aí ele vai também nos dizer assim, que em que o físico, óbvio, que influi sobre a moral em situações que a pessoa não tem controle. Então, por exemplo, se eu perco, sei lá, uma perna, um braço, aquilo é uma coisa física, externa, que vai influenciar na minha parte moral. Eu posso me revoltar, eu posso me tornar irritado, eu posso me tornar nervoso, eu posso blasfemar, eu posso ficar revoltado com as pessoas, posso jogar tudo para cima. Então, existem situações externas que vão fazer o quê? Aquela situação nossa, puxar aquele botão da gente. E, porém, a parte nossa espiritual, se ela não tem essa problemática da agressividade, da irritação, ela não é afetada. Fica na coisa daquele momento ali. Então, eu vivi aquela situação externa, nossa, foi terrível. Eu gritei com aquela pessoa, me deu um tapa na cara, eu agi assim. Então, não é que você é uma pessoa irritadiça crônica, houve um estímulo externo, mas a sua natureza não mudou. A sua natureza espiritual não mudou. O que é diferente quando nós temos este comportamento repetitivo. Então, ele não está falando assim, então todo mundo vive na vida que está colocando fundo do poço, vive com dificuldade, sem reclamar, gente, não fala nada. Não, existem fatores externos, sim, que vão nos afetar emocionalmente. Isso é fato, tá? Eles não estão tirando. Mas a moral do espírito, nesses casos, não pode ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sendo que a sua natureza não seja modificada. Então, o meu corpo vai sentir o impacto daquele momento, aquele sangue que vai subir, aquela coisa, mas o meu interior, a minha natureza não vai. Ou seja, é o que aconteceu com Cristo, gente. O Cristo não estava lá magoado, chateado, revoltado, jogando as coisas para cima. Não, ele já não engole mais aquilo, ele não processa mais aquilo daquele jeito que a gente faz. Já sublimou. Então, foi uma situação externa que ocasionou aquela ira. Para quem, gente? Para mostrar para todos nós o que não estava certo. Porque ele, dentro de si, sabia o quê? Que aonde nós vamos chegar um dia? Que aquele indivíduo não sabia o que estava fazendo. Mas nós, quando nós nos iramos, quando nós nos irritamos, quando nós blasfemamos e revoltamos, seja com outro ou conosco mesmo, nós não entramos num processo da indulgência. Eu não sei ainda o que eu estou fazendo e eles também não sabem o que fazem. É por isso que estão agindo dessa forma. Mas o Cristo já chegou lá e nós não. Então, é por isso que nós estamos aqui, aprendendo, né, hoje. Então, vamos lá. Ficou claro, gente? Mas só que esse slide não acabou ainda, tá? Para a gente fechar... Este capítulo, A Carne é Fraca, eu recomendo a vocês assistirem não, pelo amor de Deus, a lerem, né? Porque vai explicar para nós essa parte da nossa emoção, de como é que eu lido com isso, gente. Não tem mais desculpa para nós. A gente perde o controle, precisamos ser responsáveis pelas nossas atitudes. Perdi o controle, gritei, falei mais do que eu devia... Preciso reconhecer em mim aonde que está a situação que me instigou, aquele problema doloroso, né? Onde está a causa daquele episódio. A carne só é fraca porque o espírito é fraco.
o que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade dos seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante de vontade própria. Vamos olhar esse capítulo, gente? Céu e Inferno. Por favor, vamos ler em casa. Fala assim, sim, eu vou ler. Porque senão, não é que não vai adiantar nada o que a gente falou, não. É para a gente ver, tem mais coisa. Não dá para trazer tudo para uma palestra só, mas isso aqui dá sei lá, um seminário para 100 anos. A gente desmiuçar essas coisas. Está naquele momento difícil, está se irritando por tudo. Abre este capítulo abençoado. Vai nos auxiliar e nos consolar. E nos auxiliar a driblar essa irritação e ver aonde que está a problemática daquele momento. Tá? Emmanuel vai nos lembrar o seguinte: nem explosão de tempestade magnética de cólera e nem fuga pela tangente do desculpismo, conter-nos, governar-nos. Emmanuel, que é um espírito já elevado, ele poderia nos dizer assim, olha, acaba com essa coisa toda de irritação, isso aí é ruim, não faz mais assim, vamos cortar isso logo. Não, olha só, conter e governar. Por quê? Porque nós vamos nos encolerizar, nós vamos nos irritar, nós vamos nos revoltar, nós vamos ficar ansiosos, nós não vamos dormir e tudo isso mais que a gente comentou hoje. É conter, governar. Como é que governa, gente? Põe ordem na casa. Basicamente é isso. Eu sou aquela pessoa que só roda a baiana, eu preciso saber o que está de errado comigo. Preciso saber, gente, por que será que eu ajo assim? Todo lugar eu me irrito, toda pessoa me irrita. Qualquer coisinha, eu já estou soltando fogo, que nem um dragão, né? Gosto da história do dragão, caverna do dragão. Então, a gente está sempre naquela agitação. Mas aí, para nos consolar, tem uma parte aqui que nós vamos ver passo a passo. Porque, assim, nós somos chamados a conviver com os outros, certo? Então, os outros, muitas vezes, como alguém falou aqui, alguma coisa de fora, uma influência de alguém, né? Foi o senhor que falou. É isso mesmo, mas nós somos obrigados a conviver com os outros, mas nós somos um mundo por si só. Então, esse mundo nosso interno, só nós tomamos conta, mais ninguém. Então, entra na que a gente comentou antes. A pessoa pode nos influenciar, mas nós vamos ter a medida certa que ela vai nos influenciar. Nós vamos ter que saber a dosagem, porque as pessoas vão nos instigar, vão nos apertar, vão nos escorraçar, mas a gente vai ter que dar o quê? Onde que está aquele limite da minha influência? Até onde que eu vou me deixar influenciar por aquela pessoa, por aquela situação, ou por mim mesmo? Porque quando não são as pessoas, é o meu próprio pensamento doentio me influenciando. Eu não valho nada, a minha vida não presta, eu não vou para lugar nenhum. E isso causa prazer, gente? Não. É irritação, é revolta, é desânimo, é ansiedade. Então, nem sempre é o que está fora. Muitas vezes é o que está dentro. Lembra daqueles pensamentos do início, né? Até apagou aqui o negócio, gente. Vamos lá. Como que a gente lida com isso? Como é que a gente faz para conter e governar essas emoções? Gente, para a gente finalizar. Alguém tem uma ideia? Primeira coisa, não vos irrite com quem está irritado. Então, aquela pessoa que sempre está assim, que não sou eu, é claro, outra pessoa, não se irrita com quem está irritado. Por quê? Nós estamos naquela condição com aquela pessoa, chamados a auxiliar e aprender com aquela pessoa. Segunda coisa, conhecimento espírita, gente. E que eu falei para vocês, só esse capítulo é libertador. Vamos buscar nas obras de Allan Kardec primeiro. Precisa mais do que Evangelho e Céu e Inferno? Precisa, claro, a gente fala, precisa de outras coisas, mas vamos buscar isso aqui primeiro. Está tudo aí, gente. O restante é complementar. Allan Kardec é a base. Está aí a chave da libertação, né? Terceira coisa, analisar os episódios. Qual que é a procedência desse meu ataque? O que aconteceu? O que será que me irrita? Quem que será que me irrita? Que conversa que me desagrada? Eu preciso saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me aperta ali, o que não me aperta ali. Aonde aperta o sapato, nós precisamos saber. Vai nos auxiliar, né? Exame mental para modificar as atitudes, examinar a origem da irritação. Círculo social, gente, as pessoas que nós convivemos. Quem são essas pessoas? Que ambiente que eu estou vivendo? Que tipo de influência espiritual que eu estou lidando? Tudo isso influencia no nosso comportamento.
Sem a paciência, sem prece, sem a meditação, pelo menos 2 minutos por dia, dá aquela parada na cabeça, né? A gente deixa a irritação, o nervosismo, a cólera, a ansiedade dominar os nossos impulsos nervosos. E aí não tem mais jeito. Então, às vezes é coisa pouca. Faz aquela prece, sentiu aquela coisa na garganta, já está para gritar, dá aqueles minutos. Ou se já gritou, reflete, nossa, já gritei, como é que eu poderia fazer diferente? E assim vai. Cada dia vai ser um episódio diferente. Cada vez mais nós vamos nos fortalecer e sair melhor daquele episódio, né? Então, conter e governar, sabe? Conter, não é fingir que não existe. Conter, ou seja, eu reconhecer, opa, estou passando o limite, não estou passando, né? Então, por aí vai. Possível receber as melhores instruções e receitas de calma, porém, em última análise, a providência decisiva pertence a nós mesmos. Ninguém consegue penetrar os redutos de nossa alma com barricadas e trancas. Queiramos ou não, somos senhores do nosso reino mental. Então, aí está, gente, nas nossas mãos. Queridos irmãos, está nas nossas mãos. Seja qual for a circunstância, aquela pessoa, aquela situação, a chave do controle do meu autodomínio está na minha mão. Não na mão do meu marido, da minha esposa, do meu filho, que me deixa enlouquecida. Não está. Está na minha mão. Isso é Emmanuel nos dizendo. E por mais que a gente esteja encarcerado em coisas do passado, em situações com pessoas dolorosas, pessoas difíceis na nossa vida, ele vai nos dizer que, mesmo assim, por causa das nossas ações infelizes, nessas condições que nós estamos, nós somos livres dentro de nós para nos educar e comandar o nosso modo de ser. Não importa a circunstância que nós vivemos, porque a circunstância que nós vivemos são produtos do que nós, cultivamos, do que nós plantamos. E mesmo nessas circunstâncias é possível educar o nosso sentimento e o nosso temperamento também. Joana de Ângeles para a gente finalizar, vai nos dizer que, mediante exercícios regulares de reflexão e contenção de impulsos da personalidade inferior, plasmarás condicionamentos íntimos que imprimem calma e equilíbrio, culminando em harmonia interior, geradora da paciência. Senhor, tomara, né? Indubitavelmente, realização tal não se observa num só passo, sob impulso momentâneo. É aí que a coisa pega, porque nós queremos o quê? Melhorar do dia para a noite. São exercícios regulares de reflexão. Pisei na bola, preciso refletir, preciso ver, preciso conter meu impulso. Pisei na bola, reflito, penso, como eu vou conter meu impulso? Pisei na bola, e assim vai. São exercícios, gente. Exercício até uma hora que nós vamos aprender que volta o quê? Vira um condicionamento íntimo, como o Chico Xavier, como o Emmanuel, como qualquer outro espírito que a gente vê e fala, nossa, a pessoa não se irrita. Não é que não se irrita, mas controla. Vira um hábito. Irritou, processa aquilo ali e pronto. Processou, viu onde que não estava bom, onde estava, adquire calma, equilíbrio, ponto. Não é passe de mágica, exercício, às vezes milênios. Às vezes, vidas e vidas a fio. Mas a hora de começar é agora. Por quê? Não é num só passo, numa só vida, num só impulso. Então hoje eu vou estudar a minha situação. Não. Toda vez que acontecer, toda vez que aquela coisa subir, aquele sangue ferver, eu preciso me estudar. Então, aprender a dominar os impulsos da ira, ela vai nos dizer que a gente aprender, porque a viagem aqui na Terra não é no País das Maravilhas. Ou seja, gente, com esta palestra, a nossa maior intenção não é nós nos sentirmos sairmos daqui pior do que entramos, muito pelo contrário, é um despertar. Porque se hoje outros lá fora, ou situações estão dominando a nossa vida, está aí a doutrina espírita nos libertando, nos dando as ferramentas de consolo, de autoiluminação, para a gente continuar a nossa jornada nesse mundo. Muito obrigada e que a paz de Jesus esteja conosco.